Elias, HaMoshiach, ani ma'amin, באמונו שלנו, ואף על פי Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A paraxá de hoje, ela é bem pequena, mas é muito profunda. Muitas vezes, quando nós estamos estudando a paraxá, a gente, quando vê que ela é pequena e tem poucas coisas a falar, a gente acaba se preocupando o que nós vamos, tratar desse assunto. Mas quando a gente começa a se aprofundar, nós percebemos que ela tem algumas joias raras, coisas preciosas. E essa paraxá, ela vai de Levítico, capítulo 6, a Levítico, capítulo 8. O nome dela em hebraico é Tzav, em português, dê a ordem. Para que a gente possa entender esta paraxá, nós temos que voltar lá na época. Eles tinham saído do Egito, eles tinham visto todas aquelas maravilhas, só que todas aquelas maravilhas eram insuficientes para eles. Por que eu falo isso? Tem pessoas que dizem, se houver um milagre muito grande, eu vou acreditar em Deus. Tem pessoas que pensam dessa forma. Às vezes ele não coloca na mente, na cabeça, mas ele não expressa, mas está na cabeça dele. Se houver um grande milagre, eu vou acreditar. Nós vemos que existem igrejas que as pessoas entram em euforia, e naqueles momentos que eles estão ali com euforia, é um paraíso. Por quê? Porque a adrenalina sobe, as coisas começam, parece que a coisa está tudo bem. Um êxtase. Não precisa. Um êxtase, perfeito, obrigado, irmão. Ele entra em êxtase, e o êxtase faz com que ele sinta uma alegria muito grande, um prazer muito grande. Mas saiu dali, quando ele chega em casa, tem um vazio muito maior ainda. E nós vivemos numa sociedade que vive com uma crise de identidade como nunca teve. Todos nós estamos insatisfeitos. O pobre, pela condição de pobreza. O rico, pelo medo de perder a riqueza. A pessoa olha no espelho e não está satisfeito. Aí, se tem dinheiro, paga para fazer uma plástica. E quantos casos nós vemos aí de pessoas que acabam ficando monstruosas, de tantas plásticas que fizeram e ficou monstruoso. Por quê? A insatisfação de você com você mesmo é muito grande. E não tem nenhum de vocês aqui vai dizer, não, eu não sinto isso. Você sente. Aquela frustração, poxa, a vida não era isso que eu esperava. Eu esperava um pouquinho mais. Esta crise de identidade, ela atacou esta geração como nunca. Hoje, o que mais se vende são remédios para a depressão. E as pessoas tomam. Só que não resolve nada. Porque aquilo é o quê? Um paliativo, é uma droga. Para induzir ele a acreditar que ele está bem. Porque a pessoa não entende o que está acontecendo. E nós, em especial, não somos diferentes. Você vê o que está acontecendo no mundo religioso. Eu tenho relutado, para evitar comentar ou acreditar naquela situação que aconteceu com aquela deputada que é pastora lá do Rio de Janeiro. Eu não consigo conceber
vocês sabem quem é, da história de uma companhia. Eu não consigo conceber que alguém, em sã consciência, que tem uma Bíblia, que acredita no Deus bendito, possa cometer atos semelhantes àquele. Não consigo. Isso me faz ficar o quê? Apreensivo. Escândalos um atrás do outro, em todos os âmbitos da sociedade. Vi uma reportagem que eu fiquei horrorizado. Colocaram a foto daquele indivíduo que era curador lá de Goiás, João de Deus, colocaram a foto dessa senhora e colocaram a foto do padre. E aí disse, agora ninguém pode reclamar, porque todas as religiões estão... Não podia acontecer isso, ao contrário. Como nós não podemos reclamar? É o contrário. Essas coisas não poderiam ter acontecido. E essa crise de identidade que nós temos nos angustia. Né? Eu não vou citar o nome, mas teve uma irmã que me falou ontem uma coisa e me deu uma agonia aquilo. Ela vai lembrar que ela falou que o pastor disse que a Bíblia tem contradições. Aquilo me machucou. Como um líder espiritual pode dizer que a Bíblia tem contradições? Gente, seria como eu chegasse para você e dizer, olha, irmãos, a nossa fé é cheia de contradição. Sabe o que significa contradição? Traduz em português, claro. Erros. Erro. Simples. A Bíblia está cheia de erros. Ué, então eu não posso pegar esse mapa. Não posso seguir esse guia. Não posso crer nisto. Então essa crise de identidade que ataca a sociedade moderna, ela vai surgir na realidade há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Quando surgiu a liberdade, né, os hippies apareceram, pregando a liberdade, surgiu o anticoncepcional, porque até então havia um certo freio, e de repente liberou tudo, e surgiu a seguinte frase: Deus está morto. E o que acontece? E as pessoas acreditaram que Deus está morto. E as pessoas conseguem acreditar que todo esse universo, todo esse planeta como o nosso, não tem lugar nesse planeta que não haja vida. Onde for bem frio, nas geleiras mais profundas, já se encontraram vida. Nos lugares mais quentes da Terra, já se encontrou vida. Não há lugar nesse planeta que não exista vida. Se gasta bilhões e bilhões e bilhões de dólares para tentar achar uma bactéria no universo. E nós temos de sobra aqui. São as incoerências da vida. E a descrença que exista um Deus criador. Seria como o homem, né, ele está querendo voltar à Lua, e agora eles estão com um projeto de fazer viagens, né, através do planeta. Então você paga $1 milhão e dá uma voltinha. Tem gente que já esgotou as passagens, né? Eu fui até ligar para ver quanto custava, mas faltava um pouco, então eu desisti. Né? Faltava alguma coisa, desisti. Agora surge uma pergunta: e vai acontecer de ter, não muito longe, voos para a Lua? As pessoas irem lá conhecer o planeta, o nosso satélite. E aí vem uma pergunta. A ciência diz que tudo surgiu do nada, do caos, né? Houve uma explosão, do caos surgiu tudo isso. Alguns de vocês devem ter surgido mesmo. Tem umas pessoas aí que parece que surgiu de uma destruição, né? De um caos. Não é o meu caso, né? Não é o meu caso. Deus estava naquele dia, estava de bom humor. Entendeu? Aí o que acontece? Imagina você vai fazer uma viagem até a Lua, e lá na Lua você desce e começa a andar por ali, e de repente você tropeça e olha e tem um relógio.
Um reloginho, simples. Ninguém nunca esteve lá, mas tem um relógio. Aí vem a pergunta. Para existir um relógio tem que ter o quê? Um relojoeiro. Tem que ter a matéria-prima. Tem que derreter o metal. Tem que moldar. Tem que ajustar. Um simples relógio. Agora você, perfeito como nós somos, surgimos do nada. E em virtude disso, irmãos, em virtude dessa situação, essa crise de identidade fez com que as pessoas perdessem a noção. Aí o que acontece? Ela não acredita mais em nada. Ela levanta e não agradece a Deus por ter aberto os olhos. Ela dorme e não agradece a Deus por ter tido um dia, o alimento, estar vivo. Vai comer, come igual uma pessoa, um incrédulo. Como se aquela comida tivesse caído ali do céu. Não agradece a Deus porque quantas milhares de pessoas não têm aquele prato de comida. O distanciamento de Deus tem sido muito grande. As pessoas têm se afastado de Deus. Aí vem o quê? A filosofia. Aí vem o racionalismo. E essas pessoas começaram a dizer: a resposta das tuas inquietudes está dentro de você. E você começa a buscar as respostas. E você não encontra. Porque a resposta não está dentro de nós. Aí você vai e entra em parafuso, entra em crise. Aí você vai buscar um psicólogo. E você vai conversar com o psicólogo. Todo psicólogo deve ser mudo. Porque ele senta... Por favor, pode sentar. Pois não, pode falar. Aí que você conta. Então, semana que vem nesse horário, tá bom? Tá bom. E assim... O psicólogo também não resolve o teu problema. Essa crise de existência, crise de identidade, faz com que o mais velho olhe para trás e fale: poxa vida, como eu perdi tanto tempo. O mais novo, o que eu vou fazer da vida? E existe um fator. Como o homem não nasceu para morrer, quando começa o cabelo embranquecer, não é o caso do irmão Humberto, mas no meu caso, por exemplo, né? O caso do Guido, quando começa, vocês que pintam o cabelo também pensam que se me enganam, vocês não me enganam não, viu, que eu sei que vocês pintam, tá? Vocês não me enganam não. Quando começa, e você começa a olhar no espelho, você lembra de uma coisa: o meu tempo está acabando. Né, Humberto? 2 Berto, 3 Berto. O meu tempo está acabando. O relógio está correndo. Entendeu? Aí começa a entrar o desespero. O cabelo começa a cair, né? Começa a cair o cabelo. Uma série de coisas começam a acontecer, começam a surgir os probleminhas. E aí vem a pergunta: o meu tempo está chegando. E você começa a ver a família crescer. Né? Por exemplo, eu estou vendo a minha netinha. Aí, será que eu vou ver lá a moça? Então começa a surgir outros tipos de preocupação. A jovem: será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? O velho: será que eu vou ver meus netos crescerem? A situação, o mundo é esse. Essa crise de identidade toma conta de todo mundo. Nem a filosofia, nem a teologia, nem a psicologia consegue dar resposta às nossas inquietudes. Agora, pegando toda essa bagagem que nós falamos, vamos levar lá para o momento em que Moisés vai separar o fabricante de novilho de ouro, de bezerro de ouro. Estranho, não é? Quem que é o fabricante de bezerro de ouro? Arão. Deus manda separar. Pega Arão e seus filhos e os separe para o meu serviço. Uai, mas por quê? Por que que Arão fez o que ele fez? Porque ele tinha uma crise de identidade. Ele sentiu, quando Moisés subiu, o que aconteceu com ele?
demorava para voltar. Ele não sabia se iria voltar. O avô de Bezalel, Ur, segundo a história, havia sido morto, porque havia rejeitado ter feito um outro bezerro. E aí chegaram para ele e falaram: você faz. E a crise de identidade bateu. Se eu disser não faço, vou morrer. E se eu fizer, como é que vai ser? Ele fez, mas eles não participaram da adoração. Ele entrou numa crise momentânea sem saber o que fazer. Ele não sabia o que fazer da vida, como isso acontece com a gente. Às vezes acontece uma crise como esta, e aí nós fazemos o quê? Qual a nossa decisão? Arão tinha a família dele, não queria morrer. O irmão não estava lá, ele não sabia o que tinha acontecido com o irmão. Não se esqueçam que há pouco tempo atrás, eles eram o quê? Escravos. Eles não tinham perspectiva, eles não tinham uma identidade, eles não eram um povo, não era uma nação. Era um montoado de pessoas escravizadas e humilhadas. E quando nós passamos por essa situação, o que acontece conosco? Nós entramos nessa crise. E hoje, para piorar, nós estamos numa crise espiritual como nunca teve. Nunca teve uma crise como esta. Por quê? Os reformadores, eles conseguiram reformar aquilo que eles conseguiram enxergar. Não é que eles não quisessem mexer muito. O próprio Lutero, perguntaram a ele por que ele não fez uma reforma completa. Ele respondeu: se eu fizesse, não teria tido resultado. Não teria alcançado o propósito. Às vezes, nós não conseguimos fazer uma reforma total na nossa vida. Por quê? Porque às vezes não temos as ferramentas necessárias. Às vezes os casais, o marido se converte, mas a esposa não. Então é um processo, ele não pode chegar e obrigá-la a fazer o que ele quer, ou vice-versa. Os outros reformadores passaram pela mesma situação. Só que as igrejas que se reformaram, o que aconteceu com elas? Elas não quiseram avançar, por um simples fato. Como é que eu vou justificar para a minha membresia que eu estou errado? Então é melhor dizer que a Bíblia que está errada, do que eu assumir que eu estou errado. Por isso que a nossa visão espiritual é uma visão o seguinte, não é fechada. A nossa mente tem que estar aberta, conforme Deus vai dando luz, conforme Deus vai dando sabedoria, conhecimento, nós vamos abrindo a mente. E foi justamente o que aconteceu. Arão estava ali numa situação que ele não tinha muito o que fazer. Quando é cachorro, é moto. Não entendi. Não tinha muito o que fazer. Mas Deus, Ele sonda os corações. E ele era um homem íntegro. Todavia, Deus não perdoou os filhos dele. Quando eles levaram fogo estranho na presença de Deus, o que aconteceu com eles? Morreram. Por quê? Por que Abraão não morreu antes? Porque eles não haviam ainda sido separados. Eles não haviam ainda recebido a unção. Eles ainda não conheciam o poder do Deus bendito. Mas quando você conhece o poder de Deus e você renega, o que vai acontecer? Você não vai morrer instantaneamente, mas espiritualmente você vai zerar.
eu conheço pessoas que eram pessoas que sabiam manusear a Bíblia, eram pessoas espirituais, tinham dons, mas por questões, por bobagem, besteira, se afastou do caminho. E hoje são zumbis espirituais. Eles não têm mais noção. E a gente acompanha pelas redes sociais, você vê que a pessoa não posta nada a não ser coisas frívolas, banalidades. Por quê? Quando o Espírito Santo de Deus sai da vida do indivíduo, só sobra banalidade, só sobra coisas ruins, só sobra bobagem. Por isso que nós não podemos permitir que esse Espírito saia da nossa vida. Quando eles foram separados, havia um propósito específico para cada um deles. Esse propósito deveria ser obedecido à risca, né? E foi regulamentado as ofertas. As coisas não eram a esmos. Então Deus regulamenta ali a oferta de cereal. Como deveria ser a oferta de cereal? Havia especificações. Nós estamos lendo aqui o versículo 14 do capítulo 6. É 14, versículo 6. Pega um copinho lá, que joga nesse cachorro que vai lá para cima, senão vai ficar até amanhã. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e a queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Então deveria ser de que maneira? O melhor. A melhor farinha. Nós, quando vamos levar alguma coisa ao Senhor, nós temos que levar o melhor. Talvez você diga, mas eu não tenho. Você é o melhor para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Nós vemos que os discípulos, acho que era João e Pedro, quando chegaram no templo, alguém pedia esmola, e eles dizem, nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. O que era melhor para aquele homem? Ouro e prata, umas moedinhas, ou voltar a andar? Quando Deus nos dá o milagre, Ele nos dá o melhor. Ele não dá moedinhas, Ele dá o que Ele tem de melhor, que é a vida. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós temos que colocar a nossa vida no altar, com integridade. Nós temos que colocar a nossa vida com perfeição. E as ofertas, elas deveriam ser perpétuas na presença de Deus. E deveriam ser ofertas boas. Hoje está tão mascarado essa questão de oferta, que a gente fica até acanhado de falar, porque dá a impressão que a gente está falando outra situação, e não é isso. Esqueça tudo que as pessoas fazem aí fora, esquece tudo isso. Nós estamos falando de nós com Deus. Vamos esquecer o nosso passado. Vamos esquecer tudo aquilo que nós vivemos. E vamos ter uma vida nova com o Senhor. Além dessa oferta, havia no versículo 24, a regulamentação da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. Quando você cometia um pecado, você tinha que ter noção que aquela oferta era uma coisa santa. Hoje, as pessoas pecam com uma facilidade, com uma naturalidade, como se não tivesse problema nenhum. As mentes estão cauterizadas. As mentes estão subjugadas pela essa crise de identidade, e esta crise de identidade faz com que essas pessoas percam totalmente a noção. As pessoas não sabem a época em que nós estamos vivendo.
Nós não sabemos o momento espiritual que nós estamos vivendo. Vocês não fazem a ideia, no relógio de Deus, aonde nós estamos. Grandes sinais estão acontecendo, irmãos. Esta praga, eu não vejo ninguém falar, isso aí é como se fosse uma coisa normal. A ciência tão evoluída, demora tanto para arrumar um remédio para matar um vírusinho desse, que está matando tantas pessoas. Já estamos batendo em 130 mil brasileiros. Agradeça a Deus que você está aqui, porque você poderia estar junto, fazer parte dessa estatística. Teve casos que eu ouvi, a família inteira morreu. A mão divina está pesando sobre a terra. Não é tempo de nós ficarmos, achando que é tudo fantasia. Os sinais estão na nossa frente. As coisas estão acontecendo diariamente. Vocês não sabem a dificuldade que é para nós que cuidamos, para nós que cuidamos de almas. Vocês não sabem, irmãos. Parece cada coisa que a gente tem que lidar. Pessoas que não têm a menor... Você olha para a pessoa e fala, nossa, a pessoa é íntegra. Você vai descobrir o que a pessoa está fazendo é de assustar. Então, o tempo está se esgotando. Isso é só o princípio das dores. Quando as demais pragas caírem sobre a terra, de que lado você vai estar? Lá em Apocalipse 14, 12. O tradutor não foi feliz quando ele traduziu. Aqui está a paciência. Não tem, a palavra está errada ali. Aqui está a consciência, talvez fosse melhor. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que ele está dizendo, irmãos? Não tem como você servir a Deus capenga. Não adianta você ter a fé de Jesus e não guardar os mandamentos. Não adianta você guardar os mandamentos e não ter a fé de Jesus. A coisa não funciona. Para a coisa andar, você tem que ter os dois. Guardar os mandamentos de Deus e ter o quê? A fé de Jesus. Não a fé em Jesus. A maioria das pessoas hoje tem a fé em Jesus. Você crê em Jesus? Creio. Eu tenho uma notícia para você, até o diabo crê e se estremece. Então, crer nele não significa absolutamente nada. Mas ter a fé dele, sim. Que é diferente. Porque a fé dele é o seguinte, aí você vai conversar com ele. Você um dia veste a roupa do jovem rico e vai até a presença dele e fala, Jesus, o que eu faço? E ele te responde, guarda os mandamentos. É tão nítido, sabe? Outra vez, os meus mandamentos não são pesados. Percebe? Então, há uma junção entre os dois, mandamento e fé. Ele tem que andar juntos. Quando nós estudamos a Paraxá durante a semana, o propósito é colocar na tua cabeça aquilo que os homens tiraram dela. Hoje, na maioria dos movimentos religiosos, as pregações é de autoajuda. É para, levantar o seu ego. Aí você canta e fala e recebe aquela mensagem e recebe que é para você e você recebe para você. A hora que você sai na porta da igreja, alguém vem lá e, não é para você não, isso aqui fica. Você vai embora sozinho, não é para você não. Então Deus vai estabelecer, dentro dos estudos da Paraxá, princípios ali, né? Por exemplo, regulamentar, quando se cometesse um pecado, você tinha que levar uma ovelha, um cordeiro, uma oferta, mas tinha que ser santa, separada. Aquilo tinha que ter um significado na tua vida. Hoje as pessoas pecam e não estão nem aí, está tudo certo, está tudo bem. Continuando. Nós temos pelo pecado, esse pecado pode ser até um pecado involuntário. Aconteceu.
Mas tem que pagar. Tem que levar. Tem também o pecado pela culpa. Você é o causador daquilo. E quando você causa um pecado, não adianta você apenas reparar o pecado. Por exemplo, o irmão Josias me quebrou essa cadeira. Ele vai ter que reparar esta cadeira e ainda vai ter que pagar um percentual de compensação pelo tempo de uso. A Bíblia é desse jeito, está escrito ali na Paraxá dessa semana. Havia uma compensação. Por exemplo, de repente eu estou andando na rua, o Jadeilson esbarra o carro dele em mim, eu caio e quebro uma perna. Vou ficar um período sem trabalhar. Ele vai ter que pagar esse período as minhas contas. É a reparação, coisa que a sociedade não faz hoje. Então, o pecado tem reparação também. Além de levar a sua oferta, você tinha que levar uma reparação. Por que Deus exigia isso? Para você ser responsável. Para você pensar duas vezes antes de agir. Para você pensar duas vezes antes de cometer alguma sandice. Não poderia. E ainda vem agora também um outro detalhe interessante: a oferta da comunhão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão, no versículo 11 do capítulo 7, que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com a sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, bolos da melhor farinha. O que é oferta de comunhão? Quem pode me explicar isso? O que você acha que é, Josias? Também traduzido como oferta de paz, né? Ou gratidão. Gratidão. Você recebeu por exemplo, você recebeu uma herança, ou recebeu um dinheiro que você não achou que não ia receber. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que trazer uma oferta, e além de trazer essa oferta, não era só trazer a oferta e colocar no gasofilácio, não. Você tinha que fazer uma festa de gratidão. Irmãos, essa festa aqui é porque Deus me abençoou. Deus abriu as portas para mim. Deus mudou a minha sorte. Percebe? Hoje nada se faz. Você recebe a bênção. Sabe quanto tempo você leva para esquecer da bênção? Fração de segundos. E sabe como você vai receber outra? Nunca mais. Porque a ingratidão é o pior dos sentimentos. Se para nós que somos humanos, quando as pessoas são ingratas com a gente, imagina o Deus Todo-Poderoso. Então a ingratidão é dos piores sentimentos, das piores coisas que pode acontecer. Então, aqui vem regulamentando, tudo tinha um porquê. Havia uma comunhão. Havia um objetivo. Havia um princípio. Havia uma gratidão. Então, não podemos simplesmente viver do passado. Nós temos que criar a nossa própria identidade. Esta crise de identidade que nós tínhamos, temos que deixar para trás. Não adianta você pegar o seu passado religioso e tentar comparar com o passado bíblico que Deus quer para nós. É incompatível. Eu creio com fé perfeita, que é a Emuná Shelemá. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, não há a menor contradição. Pode haver alguns erros de tradução, que é outra coisa. Contradição não, porque Deus não se contradiz. Pode ser que o tradutor, às vezes, colocou uma palavra ali que não caiu bem, por isso que eu tenho várias versões para tentar entender. Por exemplo, aquele tradutor que tem uma visão pentecostal, ele vai usar sempre palavras focadas no pentecostal. Aquele que é tradicional, isso aí mas isso não é erro. Então eu creio com fé perfeita que a Bíblia é inspirada por Deus. E eu não consigo conceber, na minha cabeça, um homem como Pedro, sem cultura nenhuma, já com uma certa idade, pescador, conseguisse escrever a carta de Pedro. E a mudança daquele homem.
No Getsemane ele corta a orelha do soldado sem perguntar 2 vezes. Em Pedro, na sua carta, ele diz: filhinhos, eu escrevo para vocês. Olha só a diferença do cortador de orelha para o escritor. Percebe? O que o Espírito Santo faz na vida da pessoa? Ele torna-se um homem carinhoso. Você começa a ler, a carta dele é uma carta gostosa de ler, pelo carinho que ele tem. É uma diferença muito grande, irmãos, uma coisa assim, extraordinária. Quer ver? Abre lá, 1 Pedro, capítulo 1, quer ver? No versículo 3, melhor assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que manteve sua grande misericórdia e nos fez, mediante a ressurreição de Yeshua, o Messias, dentre todos os mortos, nascer outra vez para uma viva esperança, para uma herança que não pode deteriorar-se, estragar-se, desaparecer gradualmente, mantida em segurança no céu para vocês. Enquanto isso, por meio da confiança, vocês são protegidos pelo poder de Deus para a libertação prestes a ser revelada no último tempo. Regozijem-se nisso, ainda que por um curto período vocês devam ser afligidos por várias provações. Até mesmo o ouro passa pelo teste de autenticidade através do fogo. O propósito dessas provações é que o caráter genuíno da confiança de vocês, muito mais valioso do que o ouro perecível, seja considerado digno de louvor, glória e honra quando da revelação de Yeshua, o Messias. Então você vê que aquele pescador rústico, aquele pescador violento, porque ele pertencia a uma seita violenta que era os zelotes, na verdade ele era um sicário. Sicário é uma faca que chamava sica, que eles andavam com essa faca para atacar os romanos. E aqui ele já tem um outro linguajar, porque ele tinha esperança. Então quando você vem aqui ouvir a Paraxá, talvez você não entenda hoje o fruto que ela vai produzir na vida de vocês, mas ela vai transformar a tua vida. Por quê? Porque está entrando sabedoria do céu e saindo as dúvidas da terra. Vai chegar um momento que a tua mente vai estar aberta e você vai entender: puxa vida, eu nunca tinha visto isso, eu não havia compreendido aquilo. Então a sua mente começa a conceber coisas que de repente você não parava, porque a mente estava muito cheia de coisas. Quando você for orar, procure ficar alguns segundos, sabe, em meditação, para tentar desanuviar a mente, para que você possa ter um contato direto com o Senhor. O que nós precisamos fazer, irmãos, é ter uma fé inabalável. E esta fé só vem de um jeito: através da oração, da comunhão. Quando nós estamos aqui para orarmos juntos. Nós estamos aqui para clamar. Todos os dias eu tenho orado pela vida de vocês. Todos os dias eu tenho clamado para que Deus guarde os livre de todo o mal que está afligindo esse nosso mundo. Porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo não tem muito o que oferecer, esse nosso mundo. Mas Deus pode muitas coisas, transformar o nosso dia a dia. Desde a queda do homem, o homem ele se tornou um indivíduo sem identidade. Primeiro, ele foi feito para viver eternamente. E de repente ele recebe uma notícia que ele vai morrer. Ele nem sabia o que era a morte. Ele deduziu. Primeira coisa. Segundo, de repente, ele que era portador de luz, se vê desnudo daquela luz. Se vê nu, desprotegido daquela luz. Então ali, essa perda inicial de identidade, ela tem sido passada a nós, de geração em geração. Hoje, aqui no nosso país, os nossos antepassados que vieram para cá, a maioria
omitiram, não esqueceram, omitiram dos nossos tataravós, bisavós e avós, quem somos nós. Então a gente não tem muita identidade. A gente não sabe quem somos nós. O nosso país é muito novo, 500 anos, em termos de história, é muito pouco tempo. Então a gente não sabe, a nossa árvore genealógica a gente não conhece muito bem. Então nós não temos essa identidade. E isso influencia também a cada um de nós a ter essa dificuldade para compreender. E aí o que acontece? Nós começamos a ser o quê? A ser ingratos. Nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida e começamos a deixar eles de lado. Outra coisa, foram criados deuses opressores. Esses deuses, quem são eles? O fracasso, a falta de conquista, a efemeridade da vida. Quando você luta para chegar no topo, muitos conseguem, poucos por sinal. Quando ele chega lá em cima, ele vai ver que tudo aquilo que ele alcançou é insuficiente para manter a vida dele, a saúde. Ou seja, ele trabalha a vida inteira para ganhar dinheiro e depois ele gasta todo o dinheiro para tentar ganhar saúde de novo. Percebe que é uma coisa complexa. Os ricos, eles têm um pavor de ficar pobre. E o pobre tem um pavor de morrer de fome, do desemprego, da doença. Então nós vivemos num mundo de desconfiança, num mundo de instabilidade emocional. E ao invés de nós colocarmos nossos pés no chão e confiarmos em Deus, que só Ele pode mudar a nossa história. Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: e como morre o sábio, assim morre o tolo. Da mesma forma, não há diferença. Muitas vezes o nosso sonho de identidade se torna um pesadelo, um opressor. Muitas vezes você não consegue conviver com os fracassos. E esse país em especial, quando o homem bate os 50 anos, já era. E isso às vezes nos incomoda. Eu sempre viajei pelo Brasil inteiro, vivi em hotéis, pegando avião para cá e para lá, sempre trabalhando. De repente, tudo aquilo acabou. E eu ainda tenho na minha cabeça que eu tinha mais 20 anos de vida para trabalhar, para gerar, mas para a sociedade não. Toda aquela informação, todo aquele conhecimento que eu adquiri, não serve para nada. Aí o que a sociedade faz? Vai lá e pega uma meninada para fazer a mesma coisa que fez comigo, para quando chegar aqui, jogar fora. Tudo isso vai gerando essa crise de identidade na gente, essa insatisfação. Quantas pessoas fazem uma faculdade, quando termina, ela pega o diploma e joga na gaveta e nunca mais olha para aquilo? Quantos casos nós temos assim? Quantos casos nós temos de pessoas que muitas vezes ela sabe que ela não tem como lidar com aquela profissão, mas aquela profissão dá dinheiro, então ela vai fazer aquilo para ganhar dinheiro, mas ela detesta aquilo, ela não gosta daquilo, aquilo é um horror para a vida dela, mas ela vai insistir naquilo. Então, quantas vezes nós somos também levados a um vício tremendo? Tem pessoas que não suportam ser questionadas. Tem pessoas que não suportam ser desaprovadas. E a vida é assim. Nós recebemos mais não do que sim. Basta olhar na tua história. Quantos não você recebeu até hoje? É 10 por 1. A maioria da nossa vida é não. Mas nós não nos acostumamos com o não. Agora, quando você acostumar com o não, o sim vai vir com mais facilidade.
Infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje é isso. Um mundo de insatisfação, um mundo de tristeza. E agora nós vivemos numa situação pior ainda. Entre nós, que estamos no movimento, caminhando para uma restauração que não aconteceu ainda. Nós estamos caminhando. Tem pessoas que criam personagem. Não, eu sou isso aqui, eu sou judeu, sou judeu. Para quem, eu que conheço muito bem o assunto, eu me calo. O judeu é todo aquele que guarda os mandamentos de Deus. Não é aquele que tem no seu sangue, talvez. E hoje as pessoas se apegam muito à questão de sobrenome. Porque eu tenho meu sobrenome é tal, meu costume é tal. E cria um personagem e a primeira coisa que ele faz é rejeitar o autor da vida. E normalmente, esse tipo de indivíduo, ele não vai cumprir a Torá, vai rejeitar Yeshua e vai cair no limbo espiritual. Vai cair numa forma que ele jamais vai conseguir voltar. Quantas pessoas eu já vi nessa caminhada? Eram bons cristãos, conheceram a Techuvá, pularam de cabeça, de repente, não, porque eu quero pegar as minhas raízes, eu quero estudar, eu quero pesquisar. Hoje, atrás da sua casa, tem um menino que era, na época ele era mais novo que o Josias. Hoje, você encontrar ele na rua, você assusta. Ele anda de terno branco, cheio de aquelas coisas de macumbeiro. E ele foi criado dentro de uma igreja, do Brasil para Cristo. Depois quis ser judeu a qualquer preço. E hoje ele partiu para isso. Outro virou budista. Outro virou hinduísta. E a maioria não viraram nada. Por quê? Porque eles estão atrás de uma identidade. Eles querem ser alguma coisa. Eles não se satisfazem em ser filhos de Deus. Para eles isso é insuficiente. Nós não, nós estamos felizes porque nós somos filhos de Deus. Nós estamos felizes porque Deus tem feito grandes coisas entre nós. Deus tem aberto os nossos olhos. Deus tem mostrado coisas que nós não imaginávamos que seria possível. E eu vejo as pessoas todas atrapalhadas por aí, todas batendo cabeça, sem entender que a salvação é um dom gratuito de Deus. E ignoram a principal das profecias bíblicas, que é Isaías 56. Todo mundo se estapeia aí, porque todo mundo quer ter uma identidade. Tem alguns que até inventam um nome diferente, porque ele quer ser diferente. Ele já não é mais o Joaquim da Silva, né? Agora é o Yohanan bem das quantas. Porque aquela identidade de Joaquim da Silva para ele era insuficiente. Só que esse Yohanan das quantas aí também não vai muito longe. Porque ele vai descobrir que aquele é um personagem que ele criou. Porque nós temos que criar dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E quando você pega Isaías 56 e você lê, aquilo é uma bênção, que ele fala de dois tipos de indivíduos que eram marginalizados. O gentil, que queria adentrar o templo e não podia, inclusive tinha uma placa, se o gentil passar desse local vai ser morto. E o eunuco não poderia adentrar, mas ele queria servir a Deus. Aí Deus manda a mensagem por Isaías 56, está fácil não? Pega para mim, Isaías 56, aquilo ali é extraordinário, nós só precisamos daquilo. Olha, se toda a Bíblia se perdesse, ficasse só essa página, era o suficiente para a nossa salvação. Lê para nós. Eis o que diz Adonai: observem a justiça, façam o que é certo,
pois minha salvação está próxima. Minha retidão será revelada. Feliz é a pessoa que age dessa maneira, que permanece firme nisso, que guarda o Shabat e não o profana, e se mantém longe da prática do mal. Um estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer: Adonai me separará do seu povo. Também o eunuco não deve dizer: sou apenas uma árvore seca. Pois eis o que diz Adonai: quanto aos eunucos que guardam meus Shabatot, meus sábados, que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança, em minha casa, nos meus muros, lhe darei poder e um nome maior que o de filhos e filhas, e lhes darei um nome eterno que jamais será eliminado. E os estrangeiros que se unem a Adonai a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai, e são seus servos, todos os que guardam o Shabat e não o profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar. Pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Percebeu como é simples? Não tem dificuldade nenhuma. Não precisa fazer malabarismos. Basta o quê? Guardar o sábado, como nós estamos fazendo, louvando a Deus. Abraçar a aliança, praticar a justiça. E o nome que você vai ter não vai ser Yohanan bem das quantas, não, vai ser um nome especial, um nome melhor do que esses nomes. E lá no Apocalipse diz que o Senhor vai entregar para cada um de nós uma pedrinha branca com um novo nome. Então o que Deus oferece para você é uma coisa muito melhor do que esse fanatismo que estão fazendo por aí. Hoje estão criando tantas situações absurdas, né? Escravizando as pessoas. Eu me lembro que quando eu conheci a irmã Lau, eu conheci ela num encontro que houve lá em São Paulo, num fórum que teve. E esses dias ela reclamou, porque ela gostava do culto de lá. Ela acha nosso culto aqui meio chato, né? Ela disse que lá era melhor, porque lá ficava 2 horas de pé. Primeiro lia em hebraico e depois lia em português. Mas era 2 horas de leitura mesmo. E ninguém entendia nada. Mas ela disse que ela prefere fazer. Gosto é gosto, a gente não pode. Tá entendendo? Então nós não precisamos nada disso, irmãos. A simplicidade da liberdade que Deus nos dá é essa, sabe? É chegar ao Senhor, entrar na sua aliança, guardar os mandamentos. A maioria deles nós já guardamos naturalmente, né? Abraçar esta aliança que foi feita no Calvário através de Yeshua, do seu sacrifício, reconhecer Ele como sacrifício perfeito, só isso. Não precisa inventar modas, criar situações, sabe? Quando eu começo a entrar nas redes sociais, as pessoas parecem que não entendem nada, colocam tanta bobagem. Aí, de vez em quando, eu não aguento, corrijo embaixo. As pessoas confundem Israel com judeu, judeu com israelita, faz uma salada de fruta, aquela confusão toda, sabe? Para com isso. Aí teve um que escreveu: cuidado, não fale mal dos judeus, porque a Bíblia diz aqui: abençoarão aqueles que te abençoarem. Eu falei: irmão, isso aí é para Abraão, não é para judeu não. É para Abraão, inclui inclusive os árabes, que é filho dele. Entendeu? Outra coisa, a bênção é para Israel. É como você dizer: só abençoa paulista, nordestino e sulista não. A bênção é para todos. Parem com isso, aprendam a ler a Bíblia. Mas as pessoas não sabem ler a Bíblia, elas são massa de manobra. E profecias que não se cumpriram, que vão se cumprir ainda, eles apregou o que já se cumpriu. Tem uma só para nós finalizarmos aqui, que eu vou... Você está aberto aí, né? 66, versículo 8, Isaías. Essa profecia, eu vejo doutores em teologia, PhDs e não sei das quantas. É só ler essa profecia que eles interpretaram errado. 66, 8. 66, 8. Isso.
Quem já ouviu algo parecido? Quem já viu coisa semelhante? Pode um país nascer em um dia? Uma nação aparecer em um instante? Tão logo Sião entrou em trabalho de parto, deu luz a seus filhos. Deixaria eu o bebê aparecer, mas não chegar a nascer? Pergunta Adonai. Eu, o causador do nascimento, fecharia seu ventre? Pergunta seu Deus. Até aí. Esse texto é usado por todo mundo, dizendo que no dia 14 de maio de 1948 é o nascimento do Estado judeu. Primeiro que não nasceu num dia só. O sionismo começou em 1890. Então praticamente já fazia 50 anos. O Estado judeu foi uma necessidade porque ninguém queria os judeus. Até hoje ele não está estabilizado. Até hoje ele não está em paz. E até hoje não é uma nação, porque Israel só é uma nação se tiver as 12 tribos. Não é uma nação. Esta profecia vai se cumprir quando Yeshua voltar e tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, no vale de ossos secos, ao ver a ressurreição. Então em um segundo, aí não fala num segundo? Uma nação num segundo? Em um segundo vai nascer uma nova nação. Em um segundo vai acontecer tudo isso. Em um segundo, Yeshua toca o seu pé, Monte das Oliveiras, o monte se abre, os mortos ressuscitam, há o arrebatamento de todos os salvos até Jerusalém e uma nova nação se nasce. O Estado judeu, quem assinou a Carta de Independência foi um ateu, Ben-Gurion. Israel, que não é esse nome, o Estado judeu, que ele adotou o nome de Israel, mas não é Israel, o Estado judeu, até hoje não teve um político, presidente religioso. É um Estado laico. Menos de 10% da população de Israel são religiosos. Então não me parece que esse é um cumprimento profético. Mas as pessoas pensam os textos, porque ela não pega os demais textos. Que ele iria voltar? Iria, da mesma forma que aconteceu depois dos 70 anos. Quando terminou os 70 anos lá na Babilônia, eles não voltaram? Só que quem voltou eram honestos? Não. Depois vem a guerra dos Macabeus. Não, eles assumiram uma coisa que eles não poderiam. Eles não poderiam assumir o sacerdócio, e eles assumiram os Macabeus. Depois veio os Herodianos. A família de Herodes era edomita, não eram judeus, e era rei. Ou seja, todo aquele tempo ali, todo aquele período é um cumprimento natural, mas não era um cumprimento profético como deve ser. O que aconteceu com Israel hoje? Ele não tem um dia de paz, porque não é essa nação, não é esse cumprimento profético ainda, mas ele teria que existir para que a profecia se cumprisse, para que ele fosse destruído. Vocês sabiam que esse Estado judeu vai ser destruído? A profecia diz que 30% da população vai ser destruída. Sabe quantas pessoas vão morrer em um dia na guerra do Armagedon? E se você ler, você vai perceber que é justamente do lado judeu, porque Jerusalém está dividida, lado árabe e lado judeu. Vai morrer 5 milhões de pessoas em um instante. Está relatado em Zacarias 14. Quando eles perceberem que está tudo perdido, Yeshua aparece, e aí cumpre-se aquela profecia: e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão, porque é Ele que vai trazer a salvação. Hoje ele é rejeitado, mas naquele momento eles vão plantear e chorar. Eu estava lendo uma reportagem que um judeu ultra-ortodoxo estava andando na rua e estava jogado no chão uma folha do Novo Testamento que havia sido arrancado de uma Bíblia e jogado fora. E esse judeu começou a ler, e eram as bem-aventuranças.
foi o suficiente para ele se converter e aceitar Yeshua. Você sabe por que eles não aceitam Yeshua? Porque não é permitido. Existe uma maldição pelos rabinos ortodoxos. Se um deles lerem o Novo Testamento, eles são amaldiçoados, estão condenados ao inferno. Eles não leem. A mesma coisa acontece na igreja. A igreja, se eles são ensinados, nós não precisamos nada, não tem que guardar nada. Cristo já guardou tudo. Nós não precisamos guardar nada. Então nós podemos roubar, podemos adulterar, podemos matar e não podemos reclamar. E nessas condições nós podemos até chamar aquela pastora lá do Rio de Janeiro para vir cantar aqui para nós, né? Só que o café dela não ia tomar. Mas não podia chamar ela. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há transgressão, está tudo certo, está tudo em família. Olha a incoerência de um lado e do outro. E Deus vos chamou para estabelecermos marcos eternos de uma transformação espiritual, de um novo nascimento. Então, irmãos, para ser salvo é muito fácil. É o que nós lemos aqui, que foi lido aqui. Nós temos que aceitar Yeshua como o Senhor das nossas vidas, aceitar o sacrifício dele como perfeito, entrar em aliança, guardar os seus mandamentos. Pronto. Tem alguma dificuldade nisso? Não. E outra coisa, não podemos nos fechar. Por exemplo, isso que eu falei agora de Isaías 66:8, vai vir uma enxurrada de pedrada em mim. Isso eu sei que vai vir. Mas eu sei que não é verdade, que essa profecia não se cumpriu ainda. E se você olhar, a profecia de Isaías 66 se refere à chegada de Yeshua, e não antes, porque as pessoas não leem. A mente está tão fechada, estão tão, no seu quadradinho, que não abre a mente. Então, voltando para nós vermos aqui que nós estamos estudando, que eu já fiz um apanhadão. Os sacerdotes, eles estavam naquela crise existencial total. Agora eles tinham que ser ensinados. Eles foram ensinados. Eles foram orientados. Vocês devem fazer desse jeito. E nós vemos o que está em João, capítulo 8, versículo 36. Isso é para a vida de cada um de vocês. Preste bem atenção. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus foi a base de nossa identidade, temos a verdadeira liberdade. Escaparemos da cilada da busca da identidade nas realizações pessoais. Está aqui, irmãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Se Yeshua libertou a tua vida, você não é mais escravo do sistema religioso. Você não é mais escravo dos homens. Você é livre. Nós aqui somos irmãos. Aqui não tem o maior e não tem o menor. Todos somos iguais. E aqui nós estamos aqui aprendendo a ser livres. E um dos grandes problemas é esse. Quantos de nós não sabemos lidar com a liberdade? Eu já falei no passado, vou repetir que faz sentido. Quando houve a liberdade dos escravos no Brasil, que foi o último país a fazer isso, um absurdo. Pra você ter uma ideia, o meu avô era vivo e havia escravos no Brasil ainda. Então, é um absurdo isso. Uma coisa absurda. Muitos não quiseram sair das propriedades às quais eram escravos. Ficaram lá até morrer, porque eles não sabiam lidar com a liberdade. Havia cidades que havia 10 escravos para um branco, e a diferença era grande. O português era de baixa estatura, o africano era alto e forte. Eles podiam dar uns tapas na orelha dos brancos e acabou com a história, mas a escravidão fazia com que eles não tivessem coragem. E é esta escravidão que o diabo impõe sobre nós. Nós, através do poder que o Senhor nos dá, através de Yeshua, nós podemos vencer todos os obstáculos
que o inimigo coloca na nossa frente. Mas o que nós fazemos? Nada. Simplesmente nós somos o quê? Fracos. Nós somos dominados pelo pecado. E quantas pessoas destroem a vida por bobagem, por besteira. Eu estava conversando com a Raquel essa semana sobre uma situação que apareceu por aí, sobre essa situação mesmo, desse caso dessa senhora lá. As pessoas destroem uma vida por uma aventura. Não vale a pena. O custo-benefício não justifica. Você destruir toda uma estrutura familiar, toda uma vida por nada. E as pessoas fazem isso por traições passageiras, por coisas banais. Homens traindo esposa, esposa traindo marido, como se isso trouxesse algum benefício. Pelo contrário, só traz dor e sofrimento. Sabe, não vale a pena. Não é o caminho. O pecado só gera dor. O pecado só gera sofrimento. O pecado só gera coisas ruins. E aí nós começamos a entender que temos que reparar esse pecado. A morte do Senhor foi suficiente, mas nós não podemos deixar de estar na presença do Senhor, de receber esse alimento. Porque se nós não recebemos esse alimento constantemente, vai fazer falta. De repente, se você não recebeu essa mensagem pode transformar alguns pensamentos que você tinha na sua mente e você não havia entendido. Essa mensagem que Deus coloca na nossa mente é para que a gente tenha uma vida de transformação. Não adianta você fingir que é religioso, não adianta você fingir que é crente, ou fazer uma simulação, não adianta. Quer servir a Deus? Serve integralmente. É um casamento. Tá? É um casamento. A noiva e o cordeiro. É um casamento. E o casamento é uma coisa maravilhosa quando não há o quê? Traições, abandonos. Então não abandonemos o Senhor, não nos afastemos do Senhor. Irmãos, se vocês soubessem o tempo que nós estamos vivendo e o que está por vir à frente, você se apegava mais a Deus. Eu fico às vezes com temor, porque ao ler a Bíblia eu vejo as profecias se cumprindo aos nossos olhos, e as pessoas não estão fazendo nada, estão como se nada aconteceu. E Jesus disse: como foi nos dias do dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. Casavam e davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Qual o problema casar e dar esse casamento? Nada, nenhum. O que ele quis dizer? É que as pessoas estão levando a vida com naturalidade, né? Tanto faz. Eu estou preocupado em fazer a minha vida, eu não estou preocupado em Deus. E o dilúvio veio e destruiu a todos, e assim vai ser nos nossos dias. Hoje as pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas. Ela não está preocupada em salvar a sua família, ele não está preocupado em salvar os seus irmãos, seus parentes, não está. Ela está preocupada em o seguinte. E outra coisa, ela fica cômoda. Ela acha que a família dela, não, minha família está lá na igreja, lá vai ser salva. Não existe. Para finalizar, o último texto, Jeremias 31:31. Presta bem atenção nesse texto. Isso aqui é fundamental para todos nós. Jeremias 31:31. Eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não existe nenhuma aliança com a casa dos gentios. A única aliança que existe com a casa de gentios é o que o Josias leu em Isaías 56. Você tem que se unir a Israel, através da obediência à lei de Deus, através da guarda dos seus mandamentos, dos sábados. É isso. Não adianta a pessoa pode ser o melhor cristão, o melhor pentecostal, o melhor batista, o melhor católico, pode ser o que for, mas se ele não entrar em aliança, que está escrita em Isaías 56, não há promessa para essa pessoa.